Oi, Camila. Oi, Dinora. Boa noite. Noitinho, Dinora. Oi. Por que eu não estou te escutando? Não estou te escutando, por quê? Ué, pra mim também não. Eu vou sair e entrar de novo. Não estou escutando. Fala aí, Yamilá. Oiê, Oi, estou escutando a Yamilá. Por que que eu não estou escutando a Dinora? oiê. Oi, Marinalva. Boa noite. Boa noite. Ah, tá escutando Então, agora? Oi, Camila. eu tô escutando. Eu não estou escutando a Dinora. Oi, Marinalva. Ela entrou, ela saiu. Saiu. Vai Vai entrar. ignorar? É. Aguenta aí um pouquinho. Tá. E aí, como é que estão? Como é que foi de domingo? Ah, dormi, hein? Pelo amor de Deus. Tô até meio anestesiada. Ai, Dinorá, fala comigo. E aí, Dinorá? Fala, meu amor. Aí, Você não tá Ô, muda? Dinora. Você não tá muda, Dinorá? não tá. Ah, Não é o parece que não seu, estão me não é o ouvindo. seu celular? Não tá com o volume baixo, tá no silencioso? Vê se não tá no silencioso o celular. Tá normal? Uai, O uai. volume tá baixo? O volume do telefone tá baixo? Não? Aí o entrou já, né? É que engraçado. É estranho. Olha Agora lá. apareceu o seu microfone. Uhum. Agora tá Ela fechou o silenciado. microfone. Aí, Fala. agora abriu. Ó. Abriu, mas não tô escutando. É, na, na configuração do microfone, do som, pode ser que tenha alguma coisa atravessada aí. A Margarete tá aí. Margarete chegou. Oi, Taca, boa noite. Ô, Margarete. Margarete, boa noite. Bruxi... Boa noite, bruxinhos da luz tão lindos, tão iluminados hoje. Beijos, amores, beijo. Prazer em ver Querida, vocês. boa noite, boa noite. Dinorá! A Ô, Dinora, Dinorá! ela tá muda, tadinha. A Dinora tá muda. Ah, Viu, Dinorá? Dinora. Sai de novo. Dinora tá fazendo Sai e voz de entra de novo, silêncio hoje no Dinora. celular dela. Sai de novo, Dinorá. Sai e entra. Aí está nossa Chispita linda, está aí. Que linda. Ana Cláudia, que linda. Cadê a Dinora, nossa linda? Cadê a Ela Está tá com moça? problema no microfone. Tá esperando. Ela está, hoje está introspectiva e meditando. Isso, ela É. tá. Está no mundo interior. O tempo de O autoanulação foi celular ontem. dela. Autoanulação total, né? Não é, minha linda? Está falando, mas Ai, Dinorá! com outros seres. Ó, Não, não, voltou não. não, não. Que Ah, coisa! ai, meu pai. Ah, Mara chegou também. Tá com sono ainda, Marinalva? Menino do céu, tá feio aqui. Ela virou um urso. Quanto mais dorme, mais quer hibernar. É verdade, tô hibernando mesmo, hein? Ontem também dormi, vixe, Maria. Oi, Final de Mara, boa semana muito corrido. noite. Boa Fala aí, noite, Narai. Vê se Então, pessoal. escuta. Arai, Tudo bom? Tudo Tá bom? ok.
Dinorá, Estava é com atrapalhada você. aqui com as internet, mas consegui. Dinorá, vai na configuração ali embaixo, tem mais. No próprio Zoom, Zoom, Zoom. tá lá assim, participante, chat, react, que é reação, share, all computation, como é? Companion? Eu não consigo enxergar. Meeting info, Apple, aplicativos, no more. É no microfoninho mesmo. Tem que apertar no microfoninho e vai abrir a configuração do microfone. Aí vai ter que escolher um microfone aí, que eu não sei o que está acontecendo. Não Alguém é aí com está você com. aí, Zeca? Ela Oi? marcou. Não, eu estou no computador, mas eu sei que para configurar o som, bom, Ele, o ele tem que. mesmo. Ali no finalzinho ele tem configurações de áudio. Isso, isso. E, Configurações. Ginorá, na hora que você abre o Zoom, aparece aquela mensagem para você que aparece assim na tela para você clicar para poder falar, pegar o som do microfone? Que estranho, muito estranho, muito estranho. Ali na Bom, configurações de áudio, no meu aqui aparece, tem coisinha vermelha aqui escrito desconectar o áudio. Pode ser que esteja ativado aí a desconexão do áudio. A hora que você. Para mim, aqui, quando eu clico em cima dos nomes, ele aparece embaixo Vou entrar as aqui no. opções. Meus queridos, a verdade é uma. As bruxas não existem, mas que ela sai. Yo no creo en brujas, pero que las hay. Tá ali, tá ali. Deixa eu ver se eu consigo Pero que aqui. aí, ai, né? Ai, As não é bruxas. Marina Alba. Ai, e quantas, e quantas. me fala quem não é, me fala quem não é. Recording in progress. Ué, Não, é que eu entrei aqui para ajudar. Guardando aqui, ó. Aqui. Ó, Queridos, a Dinora está ouvindo, pelo daqui a menos. pouco desentope, a Dinorah e desentope, fala dela. A Dinora está ouvindo, então ela consegue Ah, acompanhar, ela está pelo menos. escutando, ela não Isso. está falando, Então tá, né? mas não está tá. Hoje ela está falando. só recebendo, É, Isso. recebendo. Está nesse modo. configuração dela hoje é só para recebimento. Bom, mas se ela está ouvindo já, pelo menos, é meio caminho andado. É. Bom, então vamos lá. Peraí, deixa eu Bonita só essa falar uma coisa. parte Tem um de hoje. alto-falante em cima no celular? Aparece um alto-falante em cima? Então toca ali. Fechou. Hum, abriu. Não, 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 não. Você não está mutada, ela? É o quê? Como anfitrião? Você não tá mutado nela? Não, Você não, não senão mutou estaria ela? vermelhinho aqui para ela. Então abre e fecha o microfone dela você. Não, eu só consigo mutar, eu não consigo abrir. Muta, Eu só consigo muta, mutar. muta ela. Aí, eu mutei. Tenta Agora abrir abre de de novo. novo. Abre de novo. Aí, fala. Não, não. Isso, é isso. A Dinorah tem que ficar quietinha hoje, não gastar sua voz, mas amanhã, na meditação.
Faz favor. Então vamos. Nós estamos na carta 4, viu, Margarete? Entramos na carta 4. A sua versão é a de bolso, né, Margarete? Sim, mas eu não leio o livro, eu acompanho sua voz, eu prefiro. Ah, tá. Tá bom. Eu absorvo mais ouvindo que tentando ler. Aham, você está mais acostumada, né? Trabalha com isso, né? Trabalha com a Exatamente. tradução. Entra tudo pelo ouvido. Obrigado, amor. Obrigado. Ok, querida. Então vamos. Então, Ô, na carta Zeca, 4, parte 2, comecem estas cartas foram escritas, ok? essas cartas, meu Deus do céu, cadê? Lá no comecinho, parte 2, no comecinho da carta 4. Estas cartas foram escritas, Tá em tá em negrito. negrito. São 2 parágrafos, 3 parágrafos em negrito. Começa falando, estas cartas foram escritas antes da época mais crucial de sua história. Uhum, Fechou? achei. Então vamos. Uhum, obrigada. Estas cartas foram escritas antes da época mais crucial de sua história. E agora que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará por que não os avisei mais cedo. No entanto, tenho tentado alertar o mundo através de mentes receptivas nos últimos 25 anos, mas nem os meios de comunicação, nem as editoras, nem a televisão dispuseram-se a conceder-me a oportunidade de falar através de meus representantes. Os políticos puderam chegar até você, mas eu, o Cristo, não pude. O motivo disso? Os corações endurecidos e a recusa em aceitar que eu, o Cristo vivo, poderia voltar neste momento através das mentes preparadas e dispostas a avisar as nações sobre o que estavam criando para elas mesmas no futuro. As igrejas que afirmam crer na minha existência estiveram obcecadas com suas próprias tradições religiosas humanamente concebidas, assim como os materialistas. Agora que soa a 23ª hora, quando o medo toma conta das multidões e elas estão dispostas a levar em conta as minhas palavras, as portas devem se abrir sem reservas, ou, de novo, meus esforços pela humanidade terão sido em vão. Voltei para dizer que realmente haverá uma separação entre cabras e ovelhas, como é narrado nos evangelhos da Bíblia. As ovelhas se referem àquelas almas que possam receber pacificamente a verdade espiritual mais elevada que já é derramada sobre a terra. As cabras referem-se àquelas que não têm a capacidade de escutar nada, nem ninguém, porque seus espíritos são demasiadamente rebeldes e egocêntricos. Por, por que serão separados agora? Porque aqueles que forem capazes de receber a verdade que estas páginas contêm e de viver segundo as orientações que vêm das leis da existência, verão que, ainda que o próximo período da história mundial seja de fato amargo, eles continuarão em relativa paz e proteção na satisfação das necessidades e na elevação do espírito. As cabras, lamentavelmente, terão que suportar toda a força horrível de sua inata consciência rebelde. Isso não é um castigo de alguém que vem do alto, mas é a consequência natural da lei da existência. Aquilo que você carrega na mente e no coração acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio que o rodeia. Quando você resiste e se rebela,
a vida oferece resistência no cumprimento de seus desejos. E aí? Tá bom? Tem? Tá bom, né? Ai, 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 ai. Então, gente, é isso, né? Tá chegando a hora, né? A hora da mudança, né? Já estamos no finalzinho dos 3.000 anos, né? E quer dizer, né, já estamos chegando no terceiro milênio, né? E, na verdade, essa é a energia que a gente está vivendo hoje em dia, tanto no nossos municípios, quanto nos nossos estados, no nosso país, e na humanidade inteira, né? A gente percebe essa energia de arrogância, essa energia de separação, essa energia de nós contra eles, né? E é isso que a gente vai experimentar, e depende se a gente recebe essa mensagem toda de uma forma a compreender e colocar na nossa vida o que a gente está aprendendo, né? De luminoso, não importa onde seja, né? Porque tudo está interligado, tudo está interconectado, né? Todas as tradições, todas as, as- os mestres espirituais, tá todo mundo interligado. Não importa como a gente chama, né? E aí vem de novo aquele caso do dia 8/8 que aconteceu naquela meditação lá, naquela meditação nossa. Não importa da onde vem a energia, o que importa é que tem essa energia de transformação, de lucidez, de trazer a luz, de trazer, espalhar a luz para a humanidade de uma certa forma, de qualquer forma que seja. O importante é a gente emanar essa luz, né? E a gente compartilhar a nossa luz com todos, né? Essa energia que é essa energia da unicidade, de que tudo está a sabedoria é isso, tudo está interconectado. A unicidade é somos todos um só corpo e um só coração. Então, a partir dessa consciência, é entender mesmo e colocar em prática, né, o que nós estamos aprendendo, né? Cada um na sua tradição, cada um com o seu mestre, mas todos unidos para colocar em prática o quê? Revelar a luz oculta, né? Então, esse é o nosso propósito. Não importa como a gente vai revelar a luz oculta, o que importa é que a gente revele a luz oculta. Não importa o que eu faça, né? Então, essa essa separação, né, das cabras e das ovelhas, eu lembro que teve uma parte ali da carta 3 que a gente falou sobre que Jesus falou das cabras e das ovelhas, né? E aí tinha as cabras, tinha as ovelhas, o pessoal ria e brincava, mas é isso, né, que quer dizer ovelhas e cabras, né? Ovelha é aquele que ouve e coloca em prática, cabra é aquele que não quer escutar. Não quer escutar porque não quer escutar, porque o que ela sabe é o que ela sabe e acabou-se, ponto final, né? Então, essa é a diferença entre as ovelhas e as cabras. Não é que as ovelhas abaixam a cabeça e a cabra é aquela rebelde. Não, não, é muito além, é muito mais para dentro, é menos superficial, é mais interno, né? As ovelhas são aquelas que se permitem ser talhadas pela sabedoria, que permitem ser moldadas por Allahá, que permitem-se ter um serei, um Ihau-Erá, ter um serei que está sempre se reformulando, está sempre se criando, está sempre se moldando, está sempre se transformando. E as cabras são aquelas que constroem templos, que constroem pirâmides, que constroem estátuas de sal, como o mestre fala, gosta de falar.
né? Estátuas, que é isso aqui e pronto. Não é o eu serei, é o eu sou. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser mesmo assim, serei sempre assim. Gabriela, ninguém vai me mudar. Fecha os ouvidos para a sabedoria, fecha os olhos para a realidade que está acontecendo, e o que permanece é o que ela estabelece como sendo o templo dela, como sendo a imagem dela, como sendo a crença imutável dela, né? Essa é a cabra, né? Então, é, as ovelhas estão no fluxo da vida e as cabras estão paralisadas no tempo, sem permitir-se reciclar, né? Então, sob esse ponto de vista, aí sim, sob esse ponto de vista, aonde eu estou? Né? Estou seguindo o fluxo da vida, estou me permitindo ser moldado para ser aquele que eu serei, né? Ou eu estou petrificado, estou trazendo coisas do passado, coisas que já não me servem mais como sendo uma coisa genuína minha, né? E que já não faz mais sentido, né? Onde eu estou dentro eh, das ovelhas e das cabras, como ele está dizendo aqui, né? Então, essa é uma reflexão que a gente pode fazer durante essa semana, que a gente não sabe qual vai ser a leitura do Abu, né? Essa semana é a semana do Abu. Engraçado que Abu, Avu, né? Parece muito, né? Então, deve ter uma semelhança também sobre Abu e Avu, e deve ter alguma coisa com essa questão né, de se manifestar, né? Porque nós estamos na semana da criação do amor, da, da construção do amor, né? O Assar-Harubá, né? Entramos na semana Assar-Harubá, a, cri- a construção do amor, a ação do amor, né? Então, uma oportunidade que nós temos de construir algo diferente, né? Dentro de nós, para que a gente possa manifestar o amor na sua plenitude, que eu sou capaz de manifestar, que o meu recipiente é capaz de transbordar, né? E a gente viu que a gente precisa limpar o nosso, né, da autoanulação, tirar o conteúdo que a gente traz e que já não serve mais, para poder caber mais luz e transbordar mais luz, lembrando que a luz não vem de fora, a luz é de dentro. Então, é tirar as nossas cascas para que a luz possa se revelar através de mim e transbordar para a humanidade através de mim. Então, a a nossa, nossa questão durante essa semana, de acordo com as cartas de Cristo, é essa, né? Vamos, é, vamos pensar, né, no aonde a gente se encaixa, né? É, quais são, o que eu plantei, o que eu plantei e o que eu estou colhendo agora. E o que eu estou plantando agora, que eu vou colher daqui a pouco, né? É a lei da existência. Eu faço, eu planto, eu colho, né? Então não existe castigo, ele fala aqui. Não é o castigo que vem do alto, é consequência, né? Então, e interessante o que o mestre falou nessa aula de segunda-feira, foi que assim, olha, era para ter só uma guerra, para o ser humano ter aprendido com a guerra e ganhado potência com essa primeira guerra. Mas nós não aprendemos com a Primeira Guerra, não aprendemos com a Segunda Guerra e ainda não aprendemos com a 50ª milionésima guerra que nós vivemos desde então, desde a ruptura, lá do tempo, né, da ruptura. Nós estamos em sei lá quantas guerras que a gente já viveu e a gente não aprende. Enquanto a gente não aprender, a gente
repete. E repare, Messi mesmo falou, não é uma guerra externa que está acontecendo naquele país, é a guerra interna que acontece dentro de mim. Essa é a origem de todas as guerras. A guerra que acontece dentro de mim. A guerra ali entre o bem e o mal que existe dentro da minha cabeça, o anjinho com o demoninho que ficam brigando um com o outro, um que quer falar mais alto que o outro. É isso aí. O que que a gente precisa é integrar, não separar. Integrar o anjinho com o demoninho dentro de nós. Integrar a luz e a sombra. Integrar, não é separar, né? Então, esse é o mais difícil. Esse é o nosso maior desafio. Porque a gente quer ser alguma coisa, a gente imagina sendo alguma coisa. E se a gente está no processo e não e cai, e levanta, e cai, a gente está brigando. Por que eu caí? Aí fica lá o briguinha do anjinho com falei que você ia cair. Aí eu disse, você não é capaz, meu filho. Vamos lá, vai mudar, vai para lá, sabe? E o anjinho fala, não, eu vou conseguir, né? Sabe? Fica essa luta interna dentro de nós que é, é a imagem primeira da guerra que existe no mundo. A origem das guerras está dentro de cada um de nós. Se a gente não aprender a integrar, a honrar, a reverenciar todos os nossos lados, todas as nossas cores. Tenho uma amiga que falou isso para mim, isso ficou na minha cabeça e continua na minha cabeça, e ainda é difícil de integrar isso. Nós, seres humanos, somos que nem uma caixa de lápis de cor, de 24 cores. Todas as cores são necessárias. As cores mais escuras, as cores mais claras. Desde o preto até o branco. Todas as cores são utilizáveis e necessárias em determinado desenho que você for fazer. Algumas ficam lá muito tempo lá sem precisar apontar, que eu não uso muito. Outras a gente usa mais, tá lá, está apontando, está diminuindo. Então, assim, é isso. Tem umas que a gente usa mais, tem outras que a gente usa menos, mas sempre está ali disponível para a gente usar. Então, é integrar, é colocar tudo dentro dentro da nossa caixa de lápis de cor, que somos cada um de nós. Porque se eu tirar, jogar fora as cores escuras, como eu vou dar contraste? Como que eu vou dar profundidade? Olha só, a profundidade necessária. Para eu conseguir a profundidade necessária, eu preciso do escuro. Eu jamais serei profundo se eu não tiver as cores escuras. São elas que me dão profundidade, a perspectiva, uma nova perspectiva. E brigar com o escuro? Se o escuro é tão importante, por que que o escuro briga com o claro, se o claro é fundamental também? Então, essa integração do nosso eu interno, a nossa briga do masculino com o feminino, não porque o feminino é mais importante, não, porque o masculino é mais importante, não, mas não, eles são igualmente importantes. Precisamos cultivá-los igualmente, né? Então, eu acho que essa parte me trouxe essas reflexões que eu apresentei aqui para vocês. Agora eu vou deixar com vocês e à medida que for surgindo mais alguma coisa, eu falo, tá bom? É com vocês. É com vocês. É com vocês. Nora, de
Foi. Dinorah. Ah, isso. A hora que você. Ah, conseguimos! Eu, Opa! eu, eu saí, desliguei o celular, daí voltou. Ah, legal, legal. Aí, Aí eu perdi um pedaço aqui, eu não sei onde vocês pararam. eu parei o último parágrafo que eu li foi: Isso não é um castigo de alguém. Esse foi o último parágrafo que eu li. Na página 165. Hum, Isso não é um castigo de alguém que vem do alto. achei, achei. Uhum. Esse é o último parágrafo que eu li. Foi uma parte bem curtinha, porque essa parte é Bem bem. complicado, quer dizer, bem intensa. Aí eu comecei Muito. a, comecei a ler a parte 3. Eu falei, não, não, não dá para continuar. Eu fiz bem ter parado aqui. Não dá para continuar, porque aí vai passar para um outro nível. Então vamos ficar nesse nível aqui, que já dá Nesse pano para nível. manga. Tá bom. Então, as cabras a gente já tinha conversado na outra carta, né? Sobre as cabras. Isso. É, E eu acho que continua mesmo assim, como você estava falando. É, ele veio para esse mundo para nos alertar, e mesmo assim ninguém continuou com aquela história de que a cabra preta e a cabra branca, a mansa e a mais rebelde, e continua assim até hoje, né? E as guerras são, concordo com você, concordo com todos, que as guerras são internas, nós que temos que melhorar a nossa, o nosso interno, né, para a gente parar de conversar com o tico e o teco e dar valor a um e a valor ao outro, e saber que todos nós somos um e todos temos que compartilhar tudo aquilo que a gente tem com o outro, receber o que o outro tem para nos dar e com sabedoria, né? E enquanto isso não acontece em cada um, eu acho que ainda vão continuar essas guerras, mas logo, logo acho que elas terão fim, porque ninguém mais vai aguentar esse tipo de idealização do outro, porque muitos idealizam o outro, né? E não percebem o valor que tem cada um, o seu valor, o seu poder igual ao outro tem. E enquanto tiverem essas nomenclaturas, né, que colocam, que a gente se coloca ou coloca no outro, você é melhor que eu, você é maior, ou eu sou menor, ou eu sou mais humilde, mas mesmo assim eu acho que você não é tão bom quanto eu, né? Então eu ainda acho que isso vai complicar muito, mas nós já estamos aqui, né, nos conscientizando, e uma de nós é mil de nós, e um vai polarizando o outro, e assim eu acho que logo, logo a gente vai conseguir um mundo melhor, sem essas guerras. Então, plantamos, colhemos e distribuímos, né? Então, isso que eu entendi, que eu tinha lido antes, então eu entendi assim, essa parte. Shikiri por ter paciência comigo. Chequinho por ter tido a luz de desligar o celular e ligar de novo. Inspiração suas, de vocês. Chequinho de Nará, Chequinho. Mais um, mais um. Mas eu tenho que olhar Zeca, aqui mais uma. quando você, quando você falou das cores ali, eu me lembrei, teve uma época que eu pintava quadro, tela, tinta óleo. E tem as cores complementares, que são as cores que se complementam, e tem as cores de contraste, né? Por exemplo,
se eu quero trazer uma pintura mais para frente, jogar alguma coisa mais profunda para dar profundidade para o quadro. Essa integração de cores. Mas essa integração de cores que a humanidade busca, de alguma forma também, quando ele reconhece aqui que toda a mídia, que as igrejas, a gente também foi conduzido, né? Porque a gente, mesmo aqui na tradição, a gente ouve muitas pessoas dizendo que passaram por vários lugares, leram várias coisas, e não para acumular. Eu não vejo que seja para acumular um conhecimento, mas uma busca, né? Uma busca. E feliz daqueles que conseguiram encontrar a sua tribo, né? Porque a gente vê que essa questão dessa mudança, dessa conexão, a gente vê, ouve, né? Em vários segmentos, a mesma coisa dita de formas diferentes, né? Eu tenho uma vizinha aqui, uma professora aposentada, vizinha de sítio aqui, e ela foi espírita por muitos anos, tal. Daí ela fala muito dessa questão dos extraterrestres e é uma outra conexão, mas falam a mesma coisa. Do outro dia ela pediu para eu ir lá, fui lá conversar com ela no domingo. Então ela fala a mesma coisa com palavras diferentes. Aí tem o pessoal da Ayahuasca também que eu fui participar. Eles falam também a mesma coisa com palavras diferentes. Então todos estão no caminho, né? Eu acredito nisso. Cada um com a sua tribo, cada um com a sua tribo, e a humanidade foi realmente para um caminho de desconexão, né? É um altar para o ego. A gente vê os nossos costumes hoje, nossas buscas, né? As coisas que nós dávamos valor. Então, eu, como a Dinorá, também acredito nessa conexão. Embora a gente vê que tem umas cabras meio soltas aí mesmo por aí. Tem as cabras também, né? Mas eu acredito nessa conexão e creio que a gente está na estrada, né? Está com o pé na estrada, está no caminho. Obrigada, era essa a minha Não. contribuição. Quem, quem, quem das meninas falarão, falarão, falarão agora, Mara? Eu botei um ventinho aqui, mas ele faz muito barulho, eu não escuto direito. Então, eu vou tirar. Quentinho? Aqui a gente está num 29 graus, com a sensação térmica de 35. Não, Tá quente. nossa, Então, eu, de noite, com esse eu, sol de noite. boa noite primeiro, amo vocês, que não pode ficar de fora, né? Isso. Mas assim, o que foi que esse texto me trouxe, né? Ele fala sobre as leis da existência. E ele fala do pescoço duro, né? Ele fala dessa dissolvência que é uma proposta que que a academia traz, para a gente se dissolver e reaprender a voltar para o essencial. E ele fala também das pessoas que não sei se elas não estão preparadas, se elas têm medo e que não querem se entregar digamos assim, a essa conexão, a essa clareza que está disponível em vários caminhos. Vários caminhos a gente escuta mais ou menos a mesma coisa, só que eu acho que o nosso é mais profundo. Mas a gente escuta isso, né? Eu gosto de ler Helena Blavatsky, porque ela, em 1800 e caroços, ela trazia isso, né? De uma outra forma. E assim também já fiz física quântica, e todo mundo traz isso de alguma forma. Só que a gente aprende
digamos assim, com mais profundidade com o mestre Mário. E foi isso assim que eu percebi aqui nesse texto, né? Que é essa comparação entre cabras e ovelhas e cabras, e tá nesse sentido, da gente abrir o coração, abrir a percepção para um caminho, para uma, para uma verdade que já está disponível, ou não querer aceitar, porque isso muda muito. Isso muda muito a nossa vivência mesmo, de tudo, né? Porque Isso. o dia desse estava pensando aqui, né? Quando meus netos estiverem lá na idade adulta, eles vão dizer: eu tive uma avó que era bem doida, foi ser cabalista e trouxe essa mudança, né? Trouxe à tona esse assunto que a maioria hoje não quer nem saber, vira costas que é doidice. Mas os meus netos vão falar sobre esse assunto e vão lembrar que a avó deles era bem doida e abriu esse espaço e quis, né, abrir o coração para isso. Acho que era essa a minha contribuição, minha percepção. Aí Amo a vocês. vovó já tá vovó, já é vovó. Ai, delícia. Que bom. Os meus netos já falam, vovó, você é a vovó mais maluca que eu conheço. É, eu acho que é o que ele fala aqui, né? O que muda entre as ovelhas e as cabras? É a vivência. É como elas experimentarão a realidade. A realidade vai ser exatamente a mesma, mas as ovelhas vão experimentar isso de uma forma e as cabras vão experimentar isso de outra forma. É isso. Vamos lá. Margarete, 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 Margarete. Cadê o botão do microfone, Margarete? Ei, Aí, ei, achou. no falei que las brujas andan sueltas hoy. Están aprontando las brujas. Meus queridos, boa noite, meus amores, boa noite. Ih, meu E eu amor. adorei essa mensagem que o Zeca trouxe hoje, porque toda domingo tem uma mensagem forte e poderosa. Não adianta essas cartas, não é capítulos, senão é página. Cada página realmente em si já é um ensinamento e dá para toda uma tese de doutorado, né? Se a gente analisar bem. É, pelo menos eu realmente admiro muito o nosso Yeshua. E falando de guerra, só disse a coisa de. Me remete muito à questão da competitividade entre as pessoas, que é uma guerra, no fundo, né? E sempre penso, né? Não só no trabalho, e na vida em geral, a gente está sempre se comparando, e na família, você está sempre se odiando, e se um tem mais dinheiro, e se um sei lá, se mostra mais, aí dá raiva. Então, em geral, eu se nas relações humanas pudéssemos ter menos guerras, e dessas coisas minúsculas de todo dia, e sermos, na realidade, menos competitivos, porque eu acho que gera, isso é uma semente muito forte da guerra, a competitividade, né, porque gera ódio, de sentir menos que os outros, eu acho que o mundo seria muito melhor. É isso, meus amores. Um beijo enorme. Shekiri, querida, Shekiri. Bem lembrado, bem lembrado. Yamila. Gostou? Suave, foi suave. Então, eu vou primeiro pegar aqui o final. Isso não é um castigo de alguém que vem do alto, mas a consequência natural das leis da existência.
Aquilo que você carrega na mente e no coração acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio em que o rodeia. Quando você resiste, se rebela, a vida oferece resistência no cumprimento dos seus desejos. Aqui a gente percebe essa lei da existência. Se eu crio na mente, mas eu não sinto com o coração, você fala e não diz, né? Você escuta e não ouve. Você age e não faz. E aí você faz tudo ao contrário, porque a lei da existência existe uma lei inversa. Aquilo que você mais teme, aquilo que você não faz, é o que você tem para a sua realidade. E nada mais é do que o mundo hoje se apresenta desta forma, virado de ponta cabeça, né? Quando a gente junta tudo isso que vocês falaram, a gente se esquece no simples fato de que o senso de conexão é perceber que nós somos um igual ao outro. E aí entra a competitividade que a Margareth está falando. E aí, quando eu me percebo um igual ao outro, eu amo o próximo como a mim mesmo, que é a versão dessa semana de Abu e Avu. Por quê? Um eu vejo e o outro eu percebo. Aonde entra a minha percepção nisso é aonde eu consigo colocar a potência e o sentido disso para avançar. E nesse sentido, a gente pode pensar nós e eles, cabras e ovelhas, exatamente nessa competitividade que está fora de jogo. Se a gente entender que o melhor é agora e que a gente pode fazer agora e mudar agora, aí sim, vamos ter um terceiro milênio e um Jesus que não vem em vão, na sua explanação e na sua mensagem, né? E ainda eu acho assim que ver o que está além da nossa superfície, que é o que o mundo nos apresenta, e desta forma como ele fala, que é o que a mídia coloca, a televisão, o que for mais importante que está na superfície, impedindo que a gente volte para a nossa essência, para o simples. Que é isso? É perceber que eu sou igual ao Zeca, igual a Marinalva, igual a Margarete, igual a Rosana, igual a Dinorá, e isso nos faz um só, a noção de unicidade. E aí eu coloco essa formação desse amor, né? Essa construção desse amor como verdade universal, né? E lei universal que rege, porque se não for o amor, se for pelo ódio, destrói, mas se for pelo amor, constrói. E aí é tão simples, que o homem faz questão de não ver e não perceber. Porque é tão simples que foi deixado o simples e a essência de lado. É isso que ele está querendo dizer. Para mim, foi isso que ele quis dizer. Por isso temos cabras e ovelhas. Por isso temos nós e eles. Eu sou melhor, eu sou pior, eu sou isso, eu sou o poder, eu não sou. E a gente se esquece, né, que assim como você, eu preciso comer, assim como você precisa vestir, assim como você, a gente precisa disso, né? A gente tem uma igualdade e a gente esquece disso. Então, abrir para receber e estar na confiança ativa nesse momento é entrar nessa energia desse Jesus e dessa semana que vai nos reger essa semana, né? Amar o outro como assim mesmo. É verdade, a boa é ver, né? E a avó é perceber. Impressionante, né? Que coisa maravilhosa, né? Que é esse aramaico, gente de Deus. Então, sabe que eu tava pensando aqui, enquanto a Emila estava falando, de sermos todos um só, né? Todos somos iguais, todos estamos acima, né? Mas também tem a individualidade. Sim, Na mas não próxima, na é próxima, esse o sentido agora, é no sentido de sim, é, unicidade, de assim, somos uma coisa só. Enquanto a gente não se perceber isso,
nós vamos trabalhar com essa individuação, individualidade, essa coisa, ainda nessa competitividade, porque o ser Aham. humano não está pronto para isso. Eu concordo com você, mas é bem sutil, né? É, porque eu falei para vocês, eu continuei a ler, e na continuidade ele fala da individualidade, né? Então aí eu linkei uma coisa com a outra, que é uma coisa que a gente vai estudar na próxima parte, né? Mas que é importante a gente perceber que somos todos um só corpo e um só coração. Mas eu sou uma célula, você é outra célula, Maraia é outra célula, cada um é uma célula e de repente de um tecido. Células totalmente Exatamente. diferentes, Aonde a mas cor somos do, exato, onde a cor do lápis de cor faz a união do que eu quero mostrar. É isso exatamente, mesmo, o dom, o talento, o tom, é exato. né? É isso aí. Um Sabe como eu completando o percebo a outro. unicidade também? Quando eu observo, por exemplo, a natureza. Isso. A unicidade é de que nós fazemos parte de um só corpo, de um só sistema. Mas aí eu tenho, por exemplo, dentro da individualidade, eu tenho, por exemplo, a árvore que produz frutos. Aí nós temos os pássaros que carregam come as frutas e carrega a semente. Aí tem a abelha que É a poliniza teia, né? todas as. É o Isso aí. ecossistema, é Aí assim. é onde eu queria chegar, é exatamente isso aí, essa individualidade, essa individuação, todos fazem parte de um mesmo sistema, mas cada um tem a sua Contribuição. contribuição, né? Então, se a gente entender assim, com essa simplicidade, fica mais fácil de compreender o valor de cada um, né? Sem competição, porque todos contribuem, né? Da sua forma não menos importante ao trabalho da abelha, né? Que Uhum. Aliás, sem a abelha não morreríamos no mundo, né? sim, você Uhum. vê, e ela, olha o tamanho dela, né? O tamanho da Uhum. abelha e olha o trabalho fantástico dela. Então, todos são importantes e cada um contribui, né? Dentro dentro da sua individualidade. E olha só que grandeza, né? Lembrando só o fato de que o mel é o único alimento que se perdura durante séculos sem ser Ok. É, violado, é. preserva e é o alimento mais completo para o ser humano. Se só tivéssemos o mel, conseguiríamos sobreviver, né? Você vê a Uhum. abelha, o que ela não faz. E quando ela produz o mel, ela morre, né? É, Uhum. Olha que interessante, né? Uma reflexão boa essa também, né? Essa, é isso, a gente se reconectar com a natureza. Essa Ser aí o que está simples, o natural, o o segredo, essencial. né? Porque a natureza está no jardim do Éden, a gente que não está. O nosso pensamento que resolveu, decidimos sair da natureza e viver por nossa conta, conta e risco. Por isso que existe tanta competição, tanta gente, eu quero a terra do um, eu quero a terra do outro, porque aí eu posso plantar isso, posso plantar aquilo, sabe? Então, se a gente se voltar para a natureza, né, se a gente observar a natureza, como a Marinalva está falando, a gente vai entender a sabedoria do que está lá, a sabedoria do Alcorão, a sabedoria da Torá, a sabedoria de qualquer coisa, só prestar atenção na natureza, né? Ela é a fonte de toda a sabedoria, né? Então, é uma reflexão muito interessante que a Marinalva nos trouxe hoje, de estar, né, de olhar. Olha, Jesus mesmo fala: olha para os lírios do campo, olha para os pássaros do céu. Eles não semeiam, nem ceivam, mas eles estão aí vivendo, vivendo, mostrando a sua beleza, a beleza do seu canto, a beleza das suas vestes, né, dos lírios. Então, assim, presta atenção, olha mais para a natureza, para de olhar para si, para as suas faltas, né, e para os seus ódios. Para de olhar para si, olha para a natureza, né?
um pôr do Ô sol. Zeca, Hum, é, hum, e o mais interessante que a gente observa, por exemplo, na natureza, é que os animais, por exemplo, que trabalham em grupo, eles vivem melhor e conseguem ter uma força. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, as galinhas são individualistas e elas competem entre si. Por exemplo, se você pega os gansos, agora é a época dos gansos chocar. É a coisa mais engraçada que tem. Ele faz um ninho e todos ficam em volta, só um choca e os outros ficam cuidando. Tá? Eu tenho um espaço ali onde eles chocam, tem só uma porta, né, fechado. Tem um que fica pro lado de fora como se fosse um soldado, vigiando se entra alguma coisa. E os outros ficam em volta do ninho cuidando. Um choca, mas todos cuidam, é a coisa mais interessante. O cabrito também, o cabrito, embora ele seja meio doidinho, mas o cabrito, eu tenho só um cabritinho aqui que mama na mamadeira. Então, quando dá a hora dele mamar, ele já grita e vem aqui perto da casa para pedir a mamadeira. E os outros todos vêm junto, eles podem estar pastando onde for. Eles vêm junto para poder trazer ele para mamar. Então, essa vivência em comunidade, essa vivência em grupo, também a natureza ensina a gente, né? Que como os animais conseguem manter, né, o grupo com essa união, né? Com essa, como é que eu vou dizer? Colaboração, né? Um com o outro. Então, é bem interessante mesmo. A natureza, ela nos dá ensina muito. sabedoria, É, né? Nos dá sabedoria. isso aí. Ai, 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 Que ai. lindo, É o próprio Marinalva. amor, a expressão da próprio amor incondicional, né? É, A natureza, né? Uhum. eu estive com Depois eu vou depressão. filmar os gansos para vocês, depois eu vou filmar os cabritos, vindo trazer o Isso, cabritinho para mamar. É bonitinho. Depois eu filmo e mando pra vocês. eu 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 alimentei uma cabritinha desde nascida até ela ficar maior, sozinha, né? Porque ela estava em casa e a fazenda ficava longe quando meu pai tinha. E aí eu alimentei ela, mas depois ela se uniu aos outros, né? Mas é muito Uhum. interessante se alimentar um animalzinho. É Uhum. diferente de alimentar um ser humano. E Eles você têm vê, muito né? mais E amor. interessante você falar isso, porque a gente quer que ele cresça, que ele reproduza, que ele se firme como tal, né? A gente tem esse amor incondicional, né? Com o animal. E a gente rega uma planta, a gente faz isso, e a gente esquece de fazer isso com o ser humano. Isso. É, eu tive depressiva uma época e a frase que eu mais ouvia era essa que o Zeca falou. Eu ouvia no meu ser. O passarinho não precisa de alimento. Ele não precisa fabricar o seu próprio alimento. A natureza, ela se reinicia. E eu saí da depressão com essas frases. Repetia, né? E, nossa, foi sem remédio, sem nada, foi muito legal. Observando a natureza. Pois é, e se você for pensar nisso, em doença, em saúde, você pensa exatamente nessa lei inversa da natureza, nessa lei da existência. Tudo que você cria, você também pode fazer o inverso. Então, se eu crio doença, eu crio saúde. E eu Isso, volto ao meu estado natural de ser. E a Milá, você tocou num ponto, quando você fala que a gente trata o animal assim, não trata o ser humano. O ser humano, ele é reativo, o animal não é reativo. O animal te recebe, ele é aberto para receber. Então, E ele é a como bem própria disse, expressão do amor incondicional, né? é, como o mestre diz, o animal ele não se desconectou do Jardim do Éden, ele continua conectado, né? Cansativa. Isso, então, ele é aberto para receber. O animal, ele é aberto para receber. Se você chegar uma pessoa desconhecida, ele se protege.
Mas a partir do momento que ele percebe que você cuida dele, ele te recebe. Que você cuida, ele recebe você, ele não recusa. E o ser humano, muitas vezes, ele tem essa reatividade, né? De não receber, de não querer receber, ou de ser desconfiado com a gente. Também até conhecer como o próprio animal também, né? Então, Marinalva, são os olhos julgadores, né? É. É aquela minha visão que chega primeiro julgando, né? É aquele meu jeito que Malicioso, eu, né? O olhar malicioso, que acha ansioso, que que eu, tudo é ameaça. Né? exato, é o espião, né? Que tem dentro de mim. É bem isso mesmo. É nessa A energia da gente semana tem que ele isso, vai eu trabalhar. tenho também, né? Todos nós, é o ser Para humano. você Estamos conhecer a falando do ser pessoa, a gente humano. tem isso aí, né? É proteção, né? É proteção, então é natural. O que não dá é para a gente manter o tempo todo essa posição de escudo, né? De não recebimento. Mas a gente tem, é natural, né? Eu vejo como natural. Eu vejo como uma Não, proteção, isso pelo menos é, na inicialmente. verdade, isso se normatizou, normalizou, não é Normalizou. natural, né? É. Com Natural é tudo da que a gente, natureza. é, Natureza não é assim. exato, tudo que a gente aprendeu, aprendeu de forma inversa, né? É. Aprendeu da pior forma que poderia aprender, né? Se apegou do jeito que não era para se apegar, né? Por defesa, por isso, por aquilo outro, e foi construindo um ser humano não humano, né? Um ser É. humano bem reativo, como você falou, um ser humano bem não disponível, um Obrigado. ser humano, E né? não aberto, né? Para Não receber. aberto Aberto para receber. para receber. E aonde a gente aqui, a gente faz essa E, correção diária, né? Em cada e, um que reflete e conversa e escuta o outro, e aí reflete em casa e fala de novo e volta no mesmo assunto, e no dia seguinte, a outra semana, o outro está falando aquilo que você falou. Quer dizer, você vê que a gente tem essa consciência já, e é aonde a gente precisa chegar, numa mashiach, né? Hoje eu posso estar com olho de mashiach, amanhã não. E aí Uhum. amanhã verdade. Às você. vezes, posso amanhecer com o olho de Machia, já teve dias que eu amanheci, passei uma parte do dia, Sabe? e quando foi à tarde, teve aquela desconexão. Pois E é, hoje eu vejo isso, para mim, tá tudo bem, porque lembra aquela última carta de Cristo que a gente leu, que ele também teve um momento de desconexão, né, Yeshua? Então, eu já me inocento por isso, né? Eu me tem, sinto bem, tem que faz ser tudo bem para generoso. mim. É, É isso aí. É isso, that's what we are talking. Né? Da generosidade, da aceitação, da integração, né? Integrar tudo, tudo que acontece, a existência. É Rai Hawe, né? Rai Weha. Rai Hawe, como é que é? Rai Weha, né? Que é o nome de Deus dessa. Eu serei. Hawei Ra. Away, Hawe, Hawei Ra. Hawe, Hawe. É isso aí, é a existência, é a vivência, é a experiência, né? A é a experiência da vida. compreensão e a superação, né? Você Uhum. compreender, superar, passar para o outro estado. E aí Isso. você trabalha esse amor incondicional todo dia, É. nisso que ele está falando, né? Ai, 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 gente. Obrigado por todas essas reflexões, por tudo isso que nós aprendemos hoje aqui. E nos vemos amanhã, às 6 horas da manhã, amanhã às 19h30, na aula dos Códigos da Bíblia. Abu, Amanhã é 6 horas da manhã, Zeca? 6h30, desculpe. Tchau, Boa tchau. noite, amores. Beijo enorme. Boa Beijo. Boa noite noite, queridas. Beijo, boa noite, boa semana, pessoal. Para para vocês vocês também. também.